We are talking about the Christ connection. Nós estamos falando sobre a conexão Cristo. Oh, how thankful I am that I'm connected to God through Christ. Como eu sou grato por estar conectado a Deus através de Cristo. And as you listen to this message tonight, E vocês que estão escutando esta mensagem hoje, you'll be connected. vocês estarão conectados. God is reaching out to you right now. Deus está alcançando você agora. That's why He sent me to you. É por isso que Ele me enviou para falar a vocês. God has sent me to you. Deus me enviou para vocês. I'm important. Eu sou importante. I've been all over the world. Eu já passei pelo mundo inteiro. 80 different nations. Por 80 países. Preaching to 25,000 to 250,000 day after day for 55 years. Pregando para multidões entre 25 mil e meio milhão de pessoas durante 55 anos, dia após dia. Preaching the gospel of Jesus Christ to people. Pregando o evangelho de Jesus Cristo às pessoas. Beautiful people. Lindas pessoas. People made in God's image. Pessoas criadas à imagem de Deus. Every human person is made in God's image. Cada ser humano foi criado à imagem de Deus. And have the potential of receiving God's grace in them. E tem o potencial para receber a graça de Deus sobre elas. And becoming all that God wants them to be. E se tornando tudo aquilo que Deus quer que elas sejam. They just need information. Elas apenas precisam receber informação. You see, faith is not a problem Veja que a fé não é um problema if we have information. se nós temos a informação. And the purpose of these studies E o propósito desses ensinos about the Christ connection sobre a conexão Cristo is to give you information é para te dar informação that will build you in Christ. que vai te edificar em Cristo. May God give you the ability by His Spirit to receive these truths. Que Deus possa te dar a habilidade pelo Espírito Santo para receber a verdade dele. We're talking about the miracle, the message and the ministry of miracles. Nós estamos falando sobre a mensagem e o ministério dos milagres. These 7 lessons are all based in the first sentence in the book of Acts, sentence as it appears in the English version. Todas estas nossas 7 aulas estão baseadas nas primeiras sentenças que estão escritas no livro de Atos. You see, I've journeyed to the world all of my life. Eu já tenho viajado pelo mundo inteiro, minha vida toda. As I get older, E depois que eu envelheci, the thing I long a for coisa que eu mais desejo is to impart what I know with young preachers. é ensinar aquilo que eu aprendi para jovens pregadores. That's the purpose of these 7 studies. E este é o propósito destas nossas 7 aulas. I was profoundly impressed when I discovered these 7 indispensable principles Eu fiquei profundamente impressionado quando eu descobri estes 7 princípios indispensáveis. particularly when I discovered them in the first sentence in the book of Acts in my Bible. Principalmente quando eu descobri ele nas primeiras sentenças do livro de Atos na minha Bíblia. Your Bible might have it in 2 or 3 sentences, Talvez a sua Bíblia esteja em 2 ou 3 sentenças. but it comprises 4 verses, the first 4 verses of the book of Acts. Mas eu quero resumir nos 4 primeiros versículos do livro de Atos. Now this is what impressed me. E foi isto que me impressionou. Here we have 4 accounts of the ministry and teachings of Jesus: Matthew, Mark, Luke, and John. Nós temos a descrição da vida e ministério de Jesus Cristo em Mateus, Marcos, Lucas e João. And then we have the Acts of the Apostles, the next book, E depois nós temos Atos dos Apóstolos, que é o próximo livro. where those books join. E onde estes livros se encontram, There I found that sentence. foi onde eu descobri esta sentença. And I thought, isn't that the best place in the Bible to find these principles? E eu descobri que este é o melhor lugar da Bíblia para encontrar estes princípios. The ministry of Jesus has been manifested for 3.5 years.
O ministério de Jesus Cristo foi manifesto por 3 anos e meio. He came, as we taught in the first lesson, to show us what God is like. E ele veio para nos mostrar como Deus era. Nós vimos na primeira aula. Then he came, as I pointed out in the second lesson, to show us what we are like. E ele veio para mostrar como que nós somos. Vimos na segunda aula. So he demonstrated God, Então ele demonstrou Deus and he demonstrated you, e depois ele demonstrou você, your potential in God. o seu potencial em Deus. After he had shown us God and us, Depois que ele revelou Deus e ele também nos revelou, then he took upon himself our sins and died as our lamb, our sacrificial lamb for our sins. ele acabou fazendo um sacrifício por nós, levando os nossos pecados como o cordeiro do sacrifício. He bore our sins, Ele levou nossos pecados, our diseases, nossas doenças, our judgment, o nosso julgamento, our punishment. nossa punição. Everything that was charged against humanity, Christ bore and put away. Tudo que havia de débito contra a humanidade, Jesus Cristo pagou e levou na cruz. Shed his blood, Derramou o sangue dele, laid down his life, entregou a sua vida and died. e morreu. He gave his life. Ele deu a sua vida. They didn't take it from him. Ninguém tirou a vida dele. He gave his life. Foi ele que entregou sua He vida. died. Ele morreu. Why? Por quê? So we don't have to. Para que a gente não precise morrer. The wages of sin is death. Porque o salário do pecado é a morte. The soul that sins shall die. E toda alma que está em pecado morrerá. We've all sinned. Todos nós pecamos. Must we all die? Todos nós precisamos morrer. Would God be pleased with that? Deus se agradaria com isso? Never. Nunca. The Bible says A Bíblia diz, he's not willing that anybody should perish. ele não deseja que ninguém se perca. So God stepped in. Então Deus deu um passo e entrou. We didn't want him. Nós não queríamos ele. Nobody asked for a savior. Ninguém pediu por um Salvador. Though we didn't want him, he wanted us. Ainda que a gente não quis Deus, ele nos quis. And he so loved the world E ele amou o mundo de tal maneira that he gave his only begotten son que deu seu único filho to bear the punishment of our sins. para pagar o preço da punição dos nossos pecados. Hallelujah. Aleluia! And if we believe that he did it for us, E se nós crermos que ele fez isso por nós, we will not perish. nós não vamos perecer. No, Não, but we will have everlasting life. mas nós teremos vida eterna. That is the hope of the believer. Esta é a esperança do cristão. Do you believe that? Você acredita nisso? Now, then God raised him from the dead according to the scriptures. E Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, de acordo com as Escrituras. And he came back and met with his followers. E Jesus voltou e se encontrou com seus discípulos. I'll talk about this in the 6th lesson. Falarei sobre isso na sexta aula. And for 40 days appeared at different intervals and taught them and talked to them. E durante 40 dias ele apareceu em intervalos de tempo diferente e ensinou as pessoas. And ascended before them and went back to the Father. E diante deles ele subiu ao céu voltando para o Pai. Now, he sat down on the right hand of the Father. E está sentado à destra do Pai. And the Bible says he ever lives to make intercession for us. E a Bíblia diz que ele vive eternamente fazendo intercessão por nós. He triumphed over Satan, Ele triunfou sobre Satanás destroyed the works of the devil, e destruiu as obras do diabo gave us the victory, e nos deu a vitória. healed us, Nos curou, saved us, nos salvou, redeemed us, nos redimiu delivered us, e nos libertou, restored us, nos restaurou brought us back to him as friends and partners. e nos trouxe de volta para Ele como amigos e parceiros.
So tonight, the question is, Então hoje à noite a pergunta é esta: what is your response to all of this? como que você reage diante de tudo isso? Each night, in each of these sessions, Em cada uma dessas aulas, we are posing a major question that affects you as a believer. nós estamos expondo uma questão que afeta você como cristão, Or that affects you as a witness of Jesus Christ. ou que afeta você como testemunha de Jesus Cristo. Tonight the question is, E hoje à noite a pergunta é: what brings out God's best in us? o que é que coloca o melhor de Deus em nós? Even if you're not converted, Ainda que você não é convertido, I ask you, eu te pergunto, I'll tell you, eu vou te dizer, there's something that you can know existe algo que você pode saber that will bring out God's best in you. que vai trazer o melhor de Deus para dentro de você. You may be following another religion. Talvez você está seguindo outra religião. God loves you. Deus te ama. God made you. God made you. Deus te fez. God created you. Deus te criou. And God cares for you. E Deus se importa com você. And he sent me to you E Ele me enviou para você, to suggest this question. para te fazer esta pergunta: What could bring out the best in you? o que é que pode trazer o melhor de Deus em você? And let me give you the answer to that question. Deixa eu responder a esta pergunta. Know what God's plan is and how you fit into it. Conhecer qual é o plano de Deus e como que nós nos encaixamos neste plano. I'm telling you, I have lived 55 years of the happiest ministry of anybody in the world. Eu estou te dizendo, eu vivi 55 anos do ministério mais feliz na Terra. Why am I happy? E por que eu estou feliz? Because I've seen millions of lives lifted and changed by the knowledge of Jesus. Porque eu já vi milhares de pessoas se convertendo e sendo salvas pelo conhecimento de Jesus. When Christ comes to a person, Quando Jesus chega na vida de uma pessoa, and when people get an understanding e quando as pessoas passam a entender of the simplicity of God's design for people, da simplicidade do projeto de Deus para as pessoas, and then behold, they find out how they can be part of God's plan. e depois eles descobrem que podem fazer parte deste plano de Deus, It brings dignity to the human person isto traz dignidade para o ser humano. associated with God, Nós estamos associados com Deus, doing big kingdom business. fazendo grandes negócios do reino. Hallelujah. Aleluia! An ambassador or ambassadress for God. Eu sou embaixador e você é uma embaixatriz para Cristo. What brings out our best? O que é que pode revelar o nosso melhor? Knowing what God's will is, Saber qual era a vontade de Deus, or knowing what God's plan is, conhecer o plano de Deus and knowing how we fit into it. e conhecer como que nós nos encaixamos neste plano. It's vital that we understand the importance of this sentence that I'm talking about. É essencial entender a importância desta sentença que eu estou falando. This statement, Esta declaração between the Gospels and the book of Acts. entre os evangelhos e o livro de Atos. There we hear the words of God. Nós escutamos as palavras de Deus And we read those marvelous statements. e nós lemos estas declarações maravilhosas. When Luke wrote it, Quando Lucas escreveu, he started out talking of all that Jesus began to do and teach. ele começou escrevendo tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. That was our first lesson. Esta foi a nossa primeira aula. Jesus, our model. Jesus é o nosso modelo. Until the day he was taken up. Até o dia em que ele foi levado aos céus. That was our second lesson.
Essa foi nossa segunda aula. Inspiration as we look at him. Ele é a nossa inspiração se olharmos para ele. And now we look at the next part of that verse. E agora vemos a parte seguinte do verso. Jesus, through the Holy Ghost, gave commandment to his followers. Jesus, através do Espírito Santo, deu ordens aos seus seguidores. Now think a little bit. Agora pense sobre isso. His command calls for our obedience. O seu mandamento exige uma obediência de nós. Knowing his will Conhecer a vontade dele motivates our response, motiva a nossa reação, positive or negative. positiva ou negativa. I've responded positively. Eu respondi positivamente. Now listen, I forgot to read these verses. Eu esqueci de ler isto nos In versículos. the 26th chapter of Acts, No capítulo 26 de Atos, Paul is telling about what happened after he got converted. Paulo está falando sobre o que aconteceu depois que ele foi salvo. Jesus appeared to him Jesus apareceu a ele and said, "Arise and stand upon your..." We're talking tonight about response to God's will. Nós estamos falando nesta noite como que você pode responder à vontade de Deus. Verse 16. Versículo 16. Rise and stand upon your feet, Levante-se e se coloque de pé, for I have appeared to you for this purpose, pois eu apareci a ti com este propósito, to make you a minister and a witness. para te fazer um ministro e uma testemunha. Verse 17. Delivering you from the people Versículo 17. Te libertando de dentre o povo and from the Gentiles, e dos gentios, the heathen, and I'm going to send you to them. a quem agora te envio. Verse 18. Versículo 18. To open their eyes Para lhes abrir os olhos and to turn them from darkness to light, das trevas e os converter à luz. and from, oh hallelujah, and from the power of Satan unto the power of God, E do poder de Satanás para o poder de Deus, that those poor people may receive this inheritance, para que este povo possa receber a sua remissão this faith that's in me. Glory to God. da fé que há em mim. Now Paul is talking. Paulo está falando agora. What did he say? O que foi que ele disse? He's witnessing before King Agrippa. Ele estava testemunhando diante do rei Agripa. He says, "Sir, Ele disse, Senhor rei, as soon as my Lord said that to me, logo a partir do momento que o Senhor disse isso para mim, I said, okay, I'm for it." eu disse, estou pronto para fazer isso. Hallelujah. Hallelujah. Verse 19 says, E o versículo 19 diz, "Whereupon, O King Agrippa, pelo que, ó rei Agripa, I was not disobedient unto the heavenly vision." não fui desobediente à visão celestial. He responded. Ele respondeu, First, I went to Damascus, primeiro eu fui para Damasco, where I was going to arrest the Christians onde eu estava indo prender os cristãos, before Jesus appeared to me. antes de Jesus ter aparecido a mim. So after my conversion, Mas depois da minha conversão, I wanted to go back to them first. eu queria voltar para eles primeiro. Isn't that precious? Isto não é precioso? And he did. E ele fez isso. And then I went throughout all the coasts of Judea. Então eu fui por toda a costa da Judéia. And then I went to the heathen. Depois eu fui para os perdidos. Sounds like T.L. Osborne talking. Parece como T.L. Osborne falando. I went to the world. Eu fui para o mundo. Why? Por quê? So that those heathen people could repent and turn to God. Para que os perdidos pudessem se arrepender e voltar para Deus. And verse 22. E o versículo 22. I like this. Eu gosto disso. Having obtained help of God, Mas alcançando o socorro de Deus, I continue to this day. até o dia de hoje permaneço. That's the way I feel. É dessa forma que eu me sinto. At 74 years old, Aos 74 anos de in idade, 55 nations, 55 years, há 55 anos, in 80 nations, em 80 nações, having obtained help from God, eu tenho recebido a ajuda de Deus. oh hallelujah, I'm able to come to you. Aleluias que eu hoje sou capaz de pregar para você. I continue to this day
E eu continuo até hoje, witnessing both to the small and to the great. pregando para ambos os pequenos e para o grande. And that's what I'm here to talk to you about. E é por isso que eu estou aqui para falar com você. And I'm preaching nothing other than what was written in the Word of God. E eu não estou pregando para você nada mais do que o que está escrito na palavra de Deus. Verse 23, that Christ should suffer, E o versículo 23, isto é, que Cristo devia padecer, and that he should rise from the dead, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. and that he should show light E to the Gentiles, to the heathen, to the unconverted. devia anunciar a luz ao povo e aos gentios, aos perdidos. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Festus said, you're going crazy. You're so excited about E this. Festo disse, você parece maluco, tão empolgado que você está. That's the way I feel sometimes. E às vezes eu me sinto desta forma. Revelation Revelação of what Jesus has done for you and me. daquilo que Jesus fez por você e por mim. It's for you. Ele fez por você. What's your response? Qual é a sua resposta? What brings out God's best in you? O que é que traz o melhor de Deus para você? He said, rise and stand. I've appeared to you for a purpose. Jesus disse a Paulo, levante-se e coloca de pé, pois eu te apareci com um propósito. The purpose to go to Um people, propósito de ir pregar para as pessoas. open their E eyes, abrir os olhos deles. deliver them from the power of the devil E para libertá-los do poder do diabo. through the preaching of the gospel. Através da pregação do evangelho. And they'll receive the same inheritance that you've received. E eles receberão a mesma herança que você tem recebido. Because Christ has risen from the dead, Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. and he sent us to give light to the peoples of the world. E ele nos enviou para dar luz para o povo do mundo. That is God's will. Isto é a vontade de Deus. Did you hear me? Você me escuta? That is God's will. Isto é vontade de Deus. What brings out the best in us? O que é que traz o melhor de Deus em nós? To know what God's plan is and discover how we are part of it. É descobrir quais são os planos de Deus e como que nós fazemos parte dele. In Acts 9 and 20, Em Atos 9, versículo 20. as soon as he was converted, Assim que ele se converteu, straightway he preached Christ, that he's the Son of God. logo ele pregava que Cristo era o Filho de Deus. Paul was a responder to the will of God. Paulo foi um que aceitou a vontade de Deus. Doing that is what God's will is for every church and every believer. E fazendo isto, é a vontade de Deus para cada igreja e para cada cristão. Oswald J. Smith said, Oswaldo Smith disse, the supreme task of the church is the evangelization of the world. a suprema tarefa da igreja é a evangelização do mundo. Acts 26, Atos 26, the verses I've read to you, os versículos que eu li para você, constitute a summary of the will of God, the plan of God for people. constitui um resumo da vontade de Deus e o plano de Deus para as It's pessoas. simple. É simples. People are lost, Pessoas estão perdidas, separated from God, separadas de Deus, deteriorating in their sin, se perdendo em seus pecados, alone, sozinhas, afraid, assustadas, insecure, inseguras, bitter. amarguradas. The cancers of evil eating them away, O câncer do mal está comendo eles and they'll die. e eles vão morrer. They're God's creation. Mas eles são a criação de Deus. He loves them. Deus ama eles. He wants them. E Deus quer essas pessoas. He wants to come to them. Deus quer vir para essas pessoas. That is God's plan for the world. Este é o plano de Deus para o mundo. He wants to live in people. Ele quer habitar nas pessoas. And when the world did not want him, he wanted the world. E ainda que o mundo não quis Deus, Deus quis o mundo. He was found of them that didn't ask for him. Ele foi encontrado por aqueles que não perguntavam por He ele. came to his own received him not. Ele veio para os seus, mas os que eram seus não o receberam. Before we wanted him, he wanted us. Antes que nós quiséssemos Deus, Deus nos quis.
God's heart is burning O coração de Deus está queimando to give his light to people, para dar a sua luz para as pessoas, to save them, para salvá-las, to heal them. para curá-las, They are already bought and paid for. porque essas pessoas já foram compradas e pagas. Their evil has already been punished. E o maligno já foi punido. They're afraid of hell. Eles têm medo do inferno. They're afraid to die. As pessoas têm medo de morrer. They're afraid of judgment. Têm medo do julgamento. They're afraid of God. As pessoas têm medo de Deus. Nobody needs to be afraid of God. Mas ninguém precisa ter medo de Deus. God has already sent his son to bear the punishment of everybody. Porque Deus já enviou seu filho para pagar a punição que estava sobre todos nós. But they don't know it. Mas o povo não sabe disso. We know it. Nós sabemos. We can't keep quiet about it. E não podemos guardar silêncio acerca disso. What brings out the best in us O que é que coloca o melhor de Deus em nós? is to know God's plan for people É conhecer o plano de Deus para as pessoas. and to know how we fit into E it. saber como nos adequamos a Let me ele. say something that might be a little shocking. Deixa eu te falar algo que pode te chocar. If we don't do it, Se nós não fizermos isso, are you hearing me? você está me escutando? Let me say that without us, Sem nós, he won't do it. Deus não vai fazer. If we don't do it, Se nós não fizermos a obra, he can't do it. Deus não pode fazer. You say God can't do it? E você me pergunta, Deus não faz? No, because he has made a commitment of the gospel into our hands. Não, porque ele comissionou o evangelho e entregou nas nossas mãos. After Jesus paid for our sins, Depois que Jesus pagou pelos nossos pecados, endured our judgment, e ele suportou ao nosso julgamento, lifted the curse of sin from us by being made a curse in our name, e ele se fez maldição, se tornando maldito em nosso lugar. after he did all this, Depois que ele fez tudo isso, and he came back from the dead, ele ressuscitou dentre os mortos, he came back and met with his people, ele voltou e se encontrou com seus discípulos, and he explained everything to them, e ele explicou tudo para eles, as he had done through his life. como ele fez através da sua vida. Then the Bible says something funny that I don't think the charismatics have caught on to yet. E a Bíblia diz que aconteceu algo engraçado que eu acredito que os carismáticos ainda não pegaram. I don't think I'm justified in just saying charismatics. Eu não creio que nós estamos justificados, mas estamos sendo carismáticos. Jesus ascended to the Father, Jesus subiu para o Pai. and have you noticed E você já percebeu that the Bible says in Hebrews, que a Bíblia diz em hebraico, I think it's right at the beginning of Hebrews, e eu acho que está no princípio de Hebreus. that when are you ready for this? Você está pronto para isso? When he had himself purged our sins, Que quando Cristo pagou pelos nossos pecados, he sat down on the right hand of the majesty on high. ele sentou à direita da majestade nas alturas. Did you miss that part? Você perdeu essa parte? He sat down, Ele sentou, but you can't sit down. mas você não pode sentar. His job was finished. O trabalho dele terminou. He committed it to us, E ele entregou a nós, came back from the dead, voltou dos mortos spent 40 days teaching us, e passou 40 dias nos ensinando, went back to the throne, voltou para o trono, sat down, sentou it was finished. e concluiu. But our work was just begun. Mas a nossa obra apenas começou. And that's why it's so interesting that most of our prayers are asking God to do one of two things. E é interessante notar que a maioria das nossas orações está pedindo duas coisas para Deus. Either for God to do what he's already done, Ou para pedir para Deus fazer aquilo que ele já fez, and it says he's already done it, e que diz que ele já fez, or praying for God to do what he told us to do. ou nós oramos pedindo a Deus para fazer aquilo que ele mandou que nós fizéssemos.
We make a messenger boy out of God. Nós queremos fazer de Deus um mensageiro. And we sound real holy and real sincere. E a gente parece muito santo e muito sincero. But it's the easy way out. Mas essa é uma forma de escapar. We're great in this prayer. Nós somos bons nessa oração. Oh God, move across the country. Oh Deus, move ao redor do meu país. We love for God to move. Nós amaríamos que Deus se movesse. I'm going to tell you something. E eu vou te dizer uma coisa. God's not going anywhere. Deus não vai fazer nada disso. God's waiting for you to move across the land. Deus está esperando que você se mova ao redor da terra. Eu sinto muito, mas é desse jeito. Eu sinto muito que é desse jeito. Oh God, speak to those dear people in the hospital and visit them by your Spirit. Oh, the Deus, Spirit. visita aquele pobre povo no hospital e visita eles pelo teu Wow, Espírito. the Holy Spirit is handy. Ah, o Espírito Santo está aí. You know, we found that scripture where he made angels ministering spirits. E nós encontramos aquele versículo que diz que Deus fez dos anjos espíritos ministradores. And boy, have we jumped on board. E a gente pega carona nesse versículo. We've sent them angels all over town. E a Because gente we envia got to anjos keep pela up with the cidade ball inteira, game. porque a gente tem que continuar com o jogo. And the angels haven't got anything else to do. E os anjos não têm nada para fazer. So we've learned how to send them Então aprendemos a enviar os anjos to do the thing that God told us to do. para fazer as coisas que Deus mandou que a gente Because fizesse. they are ministering angels Porque eles são anjos ministradores for us. para nós. We can watch television. E nós podemos assistir televisão. We don't have to go. A gente não precisa ir. I got to be careful. Eu preciso ter cuidado. A great soul winner was asked to speak for a women's group. Um grande pregador de almas foi convidado para pregar para um pequeno grupo de mulheres. He was a secretary of evangelism for the United Methodist Church worldwide for 25 years. Ele foi o secretário da Igreja Metodista Americana por 25 anos ao redor do mundo. And for 25 years. One of the most famous men in the Methodist organization. Um dos homens mais famosos na organização metodista. He was a soul winner. E ele era um ganhador de almas. He was in town and the women were having a meeting. They asked him to come. E ele estava naquela cidade e as mulheres estavam fazendo culto e convidou ele para vir. As he came in the meeting, he heard some of the women talking about one of their members that had fallen in sin with a married man. E quando ele estava na reunião, ele escutou uma mulher falar com outra mulher que uma das suas amigas cometeu adultério com um homem casado. So when they introduced him, E quando elas apresentaram ele, he was an old fellow ele já era um cara meio velho and kind of a growl for a voice, e tinha aquela voz meio rouca, but full of love. mas era cheio de amor. He leaned over the pulpit and he said, I heard you women talking about that woman that's fallen in sin. E ele se inclinou no púlpito e disse: Eu ouvi vocês mulheres conversando sobre uma mulher que caiu em pecado. What have you done to get her back to God? O que é que vocês fizeram para buscar ela de volta para Deus? Oh, the leader stood up very pious. E a líder se colocou de pé toda religiosa Said, Brother Denman, e disse: Irmão Denman, we pray for her every time we meet. nós oramos por ela cada vez que nos encontramos. He looked at her a little bit. Ele olhou para ela um pouco, She sat down. ela sentou, She sat down. ela sentou, He looked across the crowd. ele olhou em volta para as pessoas. You done anything else? Vocês fizeram mais alguma coisa? And she popped back up. E ela retrucou. She said, we call her name every time we E pray. ela disse: Nós chamamos o nome dela cada vez que oramos. Good, that's good, that's good. Ele falou: Bom, isso é bom. She'll go to hell while you do that. Ela vai para o inferno enquanto você faz isso. Rough. Duro, True. mas é verdade. You can pray your head off. She'll go to hell. Enquanto você ora até não aguentar, ela está indo para o inferno. Ain't you done anything else? Você não tem feito nada mais? Haven't you been to her? Você já se encontrou com ela? Haven't you gone to find her? Você já foi buscá-la? Well, the women caught on. Bem, as mulheres entenderam a lição They assigned 3 women. e levantaram 3 irmãs They went seeking the lost sheep. que começaram a procurar a ovelha perdida.
All day they couldn't find her. Procuraram o dia todo e não puderam encontrá-la. Next day they looked. No dia seguinte procuraram. They finally found her in a very terrible part of town. E finalmente encontraram ela em uma parte terrível da cidade. The area of prostitution. Na área de prostituição. In a little nasty apartment. Em um apartamento pequeno e sujo. They knocked on the door. Elas bateram na porta. This poor, dirty woman. Essa mulher pobre e suja. Disheveled, her hair unkempt. Desarrumada e descabelada. Opened the door and peeked out. Abriu a porta só um pouquinho. Shut it quick. E fechou rapidamente. The woman didn't go away. E aquelas mulheres não foram embora. They got her to open it again. Ela abriu a porta novamente. Said, Mary, we've come to talk with you. Ela disse, Maria, nós viemos falar com você. You don't want to talk to me? Você não quer falar comigo. Mary, we love you. Maria, nós te amamos. You can't love me after what I've done. I've disgraced the church. Vocês não podem me amar depois do que eu fiz. Eu desgracei a igreja. Mary, they've sent us to tell you we love you. Maria, eles nos enviaram para dizer que nós te amamos. To make the story short, para resumir essa história, she fell in their arms. Ela se jogou nos braços delas. Came back to the church. Voltou para a igreja. Repented of her sin. Se arrependeu do pecado. Was restored to fellowship. E foi restaurada na comunhão. God couldn't come and visit her. Deus não podia ir visitá-la. Without people. Sem as pessoas. If we don't, he can't. Se a gente não for, Deus não vai. He has committed himself to us. Ele fez um compromisso conosco. You believe that? Você acredita nisso? You've heard the story of the statue in France. Você já ouviu a história de uma estátua na França? The statue of Christ. A estátua de Cristo. In the village, in front of the village church. Lá na frente de uma igreja na vila. During the war, a bomb fell near there. Durante a guerra, uma bomba caiu perto da estátua. The statue was demolished. E a estátua foi demolida. The villagers came out the next day. E o povo que habitava veio no próximo dia. When the bombardment had ceased. Depois que terminou o bombardeio, they began to pluck up with care and gather all the pieces of the statue. Eles começaram a juntar e a colar todos os pedaços da estátua. An artist in the village started reassembling the pieces. E um artista da vila parou ali e começou a juntar os pedaços. They decided to not try to camouflage the breaks. E eles decidiram não camuflar aqueles pedaços e as marcas. They would remind the people of the scars of Jesus. Porque aquilo lembraria o povo sobre a cicatriz de Jesus. They reassembled all the broken pieces. E eles colaram todos os pedaços quebrados. But they never could find his hands. Mas nunca puderam encontrar suas mãos. Somebody quipped, "What good is our Christ without hands?" E alguém falou, que bonito ter uma estátua de Cristo sem as mãos. And that gave somebody else an idea. Mas aquilo deu uma ideia para alguém. And they went to the engraver and had a bronze plaque engraved. E eles foram para o ferreiro e mandaram escrever em uma placa de bronze. And the man took it and affixed it to the base of the statue. E pegou aquela placa e colou na base da estátua. And the next day, as the villagers came by, no dia seguinte, o povo veio ver. They got the idea of Christianity. Eles tiveram a ideia do que é o cristianismo. It said, "I have no hands, but your hands." E dizia, eu não tenho mãos, mas eu tenho as suas mãos. See, if we won't do it, he can't do it. Porque se a gente não fizer, ele não vai fazer. We are his hands. Nós somos as mãos de Deus. He works through us. Ele trabalha através de nós. You don't have to respond to God's will. Você não é obrigado a fazer a vontade de Deus. But I want to. Mas eu quero. As a boy. Como um garoto. I don't know what was different about me. Eu não sabia o que era diferente sobre mim. I look back and marvel on my childhood. Eu volto para minha infância que foi maravilhosa. I'm from 13 children on a farm. Eu tinha 13 anos de idade e morava na fazenda. I'm the 7th boy. Eu era o 7º filho. And why did I want to follow Jesus? E por que eu decidi seguir Jesus? I did. Eu quis. I gave my heart to Jesus. One of my older brothers got converted. Eu dei o meu coração a Jesus e um dos meus irmãos mais velhos se converteu. He was the meanest one of the family. Ele era o menos pretensioso da família. And he was so
so foul in his language. E ele falava muito mal. And me as a little 12-year-old boy, I didn't like to be around him. E eu, quando tinha 12 anos de idade, não gostava de estar por perto dele. And he got converted among the holy rollers. E ele se converteu entre os Santo Rollers. My people were... You don't know what they are? I wonder what you're going to say. Você não sabe quem são eles? Eu estava imaginando o que você ia dizer. My parents were Baptists. Os meus pais eram batistas. Real Baptists. Batistas de verdade. Good Baptists. Good Baptists. They didn't like those Bom Pentecostals. batistas, eles não gostam dos pentecostais. My dad thought they were nuts O meu pai achava que eles eram loucos, because they talked these languages. porque os pentecostais oravam em línguas. And my brother came home talking another language. E o meu irmão chegou em casa orando em línguas. And for 3 days he couldn't talk English. And my dad knew those fanatic Pentecostals had made him lose his Durante 3 mind. dias ele não conseguia falar inglês. E o meu pai sabia que foram os pentecostais fanáticos que fez o meu irmão perder a But I cabeça. was intrigued by Lonnie, my brother. E eu fiquei intrigado com Lone, o meu irmão. We milked the cows together. Eu tirava o leite das vacas com ele. Lonnie was mean to the cow. E ele era chato com as vacas. If they kicked, he'd take his stool and beat them on the back. I've seen him cut through to the bone. E se a vaca incomodasse, ele pegava o banquinho e batia nas costas da vaca. Eu já vi ferir até chegar ao osso. That morning he came down the hill, Mas naquela manhã ele veio descendo o monte, singing with a word I had never heard in my life. cantando com palavras que eu nunca ouvi em minha vida. A long, difficult word to say. Uma palavra difícil de dizer. Hallelujah. Aleluia. I never heard that. Eu nunca tinha escutado isso. I didn't know whether that was English or not. Eu não sabia se isso era inglês ou não. I was watching this deal. E eu estava observando aquilo. We were milking the cows. Estávamos tirando o leite das vacas. Old Bossy kicked. E uma das vacas chutou. The bucket went over. E o balde de leite se virou. I thought, oh, Eu pensei, oh, poor Bossy. coitada da vaca. Lonnie reached up on her side. E Lone chegou do lado dela. E ele Hallelujah. disse, aleluia, Hallelujah. aleluia. Went on milking. I thought, this is something Eu real. pensei, oh, isso é algo real. He took me. E ele me pegou. They didn't have anyone that could play the old piano. Eles não tinham ninguém que poderia tocar o piano. I could play anything I heard. Eu poderia tocar tudo que eu I escutava. played the piano. Eu tocava o piano. We had church. E nós tínhamos culto. When the woman got through preaching, Quando a mulher terminou de pregar, I got saved. eu me salvei. The first salvation message I Na ever heard primeira in my life, mensagem de I salvação got que eu saved. escutei, eu me salvei. Aleluia, eu fui Hallelujah, salvo. I got saved. I didn't care whether my Baptist daddy liked it or not, I got saved. Eu não sabia se o meu pai batista ia gostar ou não, mas eu me fui salvo. And a few nights later, E algumas noites depois, I received the baptism of the Holy Ghost, eu recebi o batismo do Espírito Santo. speaking in other tongues as the Spirit gave me utterance. Falando em outras línguas como o Espírito me concedia. Oh, when I got home late that night, I couldn't stop it. E quando eu cheguei em casa tarde aquela noite, eu não conseguia parar. And I was afraid of what my dad might E do. eu fiquei com medo do que o meu pai poderia fazer. I had to go through his bedroom to get to my room. E eu tinha que passar pelo quarto dele para chegar no meu quarto. I was afraid of him. E eu estava com medo dele. Don't misunderstand me, he's a wonderful Não me man. entenda mal, ele era um homem But he maravilhoso. didn't like those Pentecostals. Mas ele não gostava dos pentecostais. I couldn't stop it. Eu não conseguia parar de falar em línguas. He said, you better shut that up and get to bed. We got to work tomorrow. Ele falou, cala essa boca e vai dormir que temos que trabalhar amanhã. I tried, but I couldn't. Eu tentei, mas não conseguia. Hallelujah. Aleluia. I don't know why I was like that. Eu não sei por que eu estava daquele jeito. At great pain, I never missed church. E com grande pesar, eu nunca perdi um culto. 3 miles to church. 5 quilômetros até a igreja. Many times I had to walk. E muitas vezes eu ia andando. When it was snowing, E quando estava nevando. or when it was muddy, the old roads were clay and they were muddy. E quando tinha barro, tinha chuva. But Tommy Osborne was there, Tommy Osborne estava lá, teaching a Bible class, ensinando escola bíblica, praying with people, orando com as pessoas, playing music. tocando músicas.
5 miles across the hill from our farm was a town called Pawnee. You may have heard of the Pawnee Indians. 8 quilômetros depois da nossa fazenda havia uma cidade chamada Pawnee. Talvez você já ouviu falar nos índios Pawnee. It was the center of the Pawnee Indians at that time. Era o centro dos índios Pawnee naquela época. Once or twice a year, we would go to town. Uma ou duas vezes por ano nós íamos para a cidade. The Indians were always sitting on the lawn around the courthouse. E os índios sempre estavam sentados na relva ali por perto da cidade. I loved to get close to them E eu gostava de me aproximar deles and hear them talk. e escutá-los falar. I never heard any other language in my life except those Indians. E eu nunca escutei outra língua em minha vida a não ser a língua dos índios. It intrigued me. E eu fiquei intrigado. I never dreamed that someday I would be able to communicate in 3 languages. E eu nunca sonhei que um dia eu seria capaz de comunicar em 3 línguas. Someone gave me a little press, a little printing press. E alguém me deu alguns pedaços de papel. I cut sacks, paper sacks, and made square pieces of paper and printed tracts. E eu peguei aquele papel e cortei em quadrados para fazer folhetos. I had rubber letters. E eu fiz letras de borracha. And I printed John 3:16. E eu imprimi no papel João 3,16. And that said, Jesus loves you. E eu dizia, Jesus te ama. And then I took them and I handed them, every house, I went and handed them to the people. E eu passei naquela casa e eu entreguei para cada pessoa que vivia nas casas da cidade. I never would have dreamed that today we are publishing literature in 132 languages. E eu nunca imaginaria que hoje eu estaria imprimindo folhetos em 132 línguas. Oh, what God does through a life. Que maravilha que Deus faz através de uma vida. When you learn what God's plan is Quando você aprende qual é o plano de Deus and how you fit into it. e como você se encaixa neste plano. In Jesus' day and in Paul's day, some responded and some didn't respond. Which are you? Nos tempos de Jesus e nos tempos de Paulo, algumas pessoas aceitaram o chamado e outros não aceitaram. E você, o que está fazendo? I love what John said in chapter 1, verse 34. Eu gosto do que João disse lá no capítulo 1, versículo 34. I saw, Ele disse, eu vi, he said. eu vi. I saw. Ele estava dizendo, eu vi Jesus. He's talking about, I saw Jesus. I saw, Eu vi. and I bear record E eu dou testemunho that this is the Son of God. que ele é o Filho de Deus. Response. Ele aceitou o convite. Do you respond to God's call? Você está aceitando o chamado de Deus? Is it in you? Is a big yes in Este you? chamado está em você? Tem um grande sim aí dentro? Or is it a reserved no or wait? Ou tem um reservado não, ou então espere? Peter responded. Pedro respondeu, He said, who do you say I am? quem você diz que eu sou? Said, no question. Sem pergunta, You are the Christ, tu és o Cristo, the Son of the living God. o Filho do Deus vivo. Peter responded. Pedro respondeu, Bartimaeus, Bartimeu, he heard the crowd. ele escutou a multidão. Who is it? Quem é que está passando? And I always think somebody was nice enough to tell him. E apareceu alguém legal para falar com Bartimeu. A beggar, Um esmolé, a beggar. um esmolé. Nobody wants to deal with a beggar. Ninguém queria falar com um pedidor de esmola, Somebody did. mas alguém quis. Oh, they said it's this Jesus. Alguém disse, é Jesus. Oh, he said, you mean that one from Nazareth? Você quer dizer aquele de Nazaré? Yes. Sim, Yes. sim. It was his day. Esse era o dia dele. It was his opportunity. Era a oportunidade dele. He responded, Ele aceitou. Jesus, son of David, have mercy. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Are you hearing me? Você está me escutando? What's your attitude when your opportunity comes your way? Qual é a tua atitude quando a sua oportunidade chega? God put this method together to bring this message to you. Deus colocou essa escola em vídeo para que eu pudesse pregar essa mensagem para você. God
God is coming to you E Deus está te visitando and saying, my child, I love you. e dizendo, meu filho, eu te amo. I've got a big plan for the hurting people of your world. Eu tenho um plano para o povo que está morrendo no seu mundo. I've died for the world. Eu morri pelo mundo I gave my son. e eu dei o meu filho. I want the world to know it. E eu quero que o mundo saiba disso. They don't have to die. As pessoas não precisam mais morrer. They can be saved. Elas podem ser salvas. They're already paid for. Eu já paguei por todos eles. But I can't tell them without you. Mas eu não posso fazer a obra sem vocês. I've come to you. Mas eu vim para vocês You received me. e você me recebeu. Now I've sent this message to you to show you what my will is. E eu te coloquei esta mensagem para que você saiba qual é a minha vontade. I have a plan. Eu tenho um plano. A beautiful plan. Um plano maravilhoso. It can involve you. Isso envolve você. I'm depending on you. E eu dependo de você. I'm in you. Eu estou em você. I don't have a voice. Eu não tenho uma voz. You have a voice. Você tem uma voz. I have spirit. Eu tenho um espírito. I am spirit. Eu sou espírito. But you are flesh. Mas você é carne. I don't have any flesh. Eu não tenho nenhuma carne. Are you hearing me? Você está me escutando? God is speaking to you. Deus está falando com você. God is saying, Deus está dizendo, my child, meu filho, I'm spirit. eu sou espírito. I can't reveal myself to people. Eu não posso me revelar para as pessoas. If I come in spirit, they'll get afraid and run or fall dead. Se eu vier em espírito, o povo vai correr assustado de medo. I need flesh. Eu preciso usar carne. That's why I sent my son Jesus. É por isso que enviei o meu filho Jesus. The Word was made flesh and dwelt among the people. A palavra se fez carne e habitou entre o povo. You've got flesh. Você tem carne. I've redeemed you. Eu redimi vocês. I paid for your Eu sins já paguei pelos seus pecados. so I could come and live in you. Para que eu possa habitar em vocês. I need you. Eu preciso de vocês. I'm spirit. Eu sou espírito. You're flesh. E você é carne. Let's make a deal. Vamos fazer um acordo. I'll give you my spirit. Eu vou te dar o meu espírito Give me your flesh. e você me dá a sua carne. We'll have a Christian. E nós vamos fazer de você um cristão. Hallelujah. Aleluia. Someone just like Jesus. Alguém parecido And com then Jesus. you can be my messenger. E você pode ser o meu mensageiro. And you can be my representative. E você pode me representar. Because I can't do it alone. Porque eu não posso fazer isso sozinho. I need you. Preciso de você. I believe in you. Eu acredito em I você. paid for you. Eu já paguei por você. I redeemed you. Eu te redimi. Because I knew if you would hear the message of the gospel, you would believe. Porque eu sabia que se você ouvisse a mensagem do evangelho, você iria crer. Hallelujah. Aleluia. Respond. Aceite. Say yes. Diga sim. Yes. Diga sim. Here am I, Lord. Aqui estou eu, Senhor. Oh, yes. Sim. Okay. Ok. Count me in. Conte comigo, Jesus. Yes. If you're for it, I'm for it. Se você quiser, eu aceito. Yes. Sim. Yes. I believe. Eu creio. I believe. Eu I believe creio. what? Creio em quê? I believe every sinner is already paid for. Eu creio que todo pecado já foi pago. That your blood was already shed for all of them. Que o teu sangue já foi derramado por todos eles. And they can come to you like I've come to you. E eles podem vir a ti assim como eu entro em tua presença. If I tell them, Se eu contar a eles. yes, Sim. yes, Sim. that brings out your best in me, Lord. Isso vai trazer o teu melhor para mim, Senhor. Knowing what your plan Que é is saber qual era o teu plano and knowing how I fit in. e saber como que eu me encaixo no plano. Me, who am I? Eu, quem sou eu? Oh, I'm wonderful. Eu sou maravilhoso. I'm bought and paid for by the blood of Jesus Christ. Eu fui comprado e pago pelo sangue de Jesus Cristo. Nobody can put me down. E ninguém pode me colocar para baixo. I'm a child of the King. Eu sou um filho do rei. I'm saved. Estou salvo. Christ is alive in E me. Cristo vive em mim. The resurrected Jesus is in me. O Jesus ressurreto vive em mim. He has chosen me Ele me escolheu and ordained e me me ordenou and sent me e me enviou with the good news. com as boas novas. Hallelujah. Aleluias. I get the picture. Eu entendi a cena. Lord, Senhor, Lord, Senhor,
You redeemed me. O Senhor me redimiu. You paid for me. Já pagou por mim. You died for O me. Senhor morreu por mim. Then you came back from the dead with a new kind of life. E o Senhor ressuscitou dos mortos com a nova vida. And because you believed in me, Porque o Senhor acreditou em mim, you went back to heaven and sat down by the Father. o Senhor voltou para o Pai e se assentou ao lado do Pai. You said, my part's done. E o Senhor disse, a minha parte foi I feita. don't need to do any more. Eu não preciso fazer mais nada. I've done it all. Eu já fiz tudo. I've paid for them. Eu já paguei por eles. I've redeemed them. Eu já redimi-los. I've taken their punishment. Eu já levei a punição. I've lifted them out of sin. Eu já tirei todo o pecado. I've destroyed the works of the devil. Eu já destruí as obras do diabo. I've conquered Satan. Eu já conquistei a Satanás. I've paid for everybody. Eu já paguei por todos. All I need is some flesh. Tudo que eu preciso é alguma carne. People. De pessoas. If I can be in people. Se eu puder habitar nas pessoas. And if they'll understand, my plan is to tell other people. E se essas pessoas entenderem que o meu plano é contar a novidade a outras pessoas. That will bring out the best in them. Isso vai trazer o melhor de Deus na vida delas. That'll take a murderer and a torturer like Saul, and turn him into a messenger of love. Isso vai transformar um assassino e um torturador como Saulo em um pregador do evangelho cheio de amor. That'll take a crusty, stinky old fisherman like Peter and make him a messenger of power. Isso vai pegar o homem grosseiro que cheira mal como um pescador chamado Pedro e fazer dele um mensageiro de poder. That'll take a naked maniac. Isso vai pegar um maníaco e nu. Aleluia. Hallelujah, and turn him into a messenger of Jesus for 10 towns. E transformar como mensageiro de Jesus em 10 cidades. That'll take a woman who's had 5 husbands. Isso vai pegar uma mulher que teve 5 maridos. And turn her into a beautiful messenger of Jesus that'll win a town for Jesus. E transformar como uma linda mensageira que vai ganhar uma cidade para Jesus. What brings out God's best in us? O que é que traz o melhor de Deus para nós? To know His plan and how we fit in. É conhecer o seu plano e saber como que nós nos encaixamos. May the Spirit of Jesus quicken you right now. Que o Espírito de Jesus possa estar falando contigo agora. It's happening. Está acontecendo. Accept it. Aceite. Respond. Responda. Okay. Ok. Okay. Ok. Okay. Ok. It's for me. Isto é para mim. I will go. Sim, eu vou. God bless you. Deus te abençoe.